Oi, gente. Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês da minha história. Como eu cheguei nessa profissão de cabeleireira. Como que eu optei por essa profissão, como que eu escolhi essa profissão. Vou contar um pouquinho pra vocês como foi a minha trajetória. Então, gente, voltando a uns 21 anos atrás, eu fui mãe muito cedo. Eu fui mãe com 16 anos. E isso me obrigou, né, a casar cedo, a ter uma família cedo. Então, eu quis ser a melhor mãe do mundo, e acabou que isso me desmotivou um pouco de estudar, de continuar estudando, né? Eu ainda estudava quando eu engravidei e tal, mas eu continuei ainda até um certo ponto, mas depois eu desisti. E quando a minha filha fez 5 anos, eu quis engravidar de novo, queria muito ter um menino. E nesse meio tempo eu não trabalhava, né? Eu sim, era muito de casa, muito da família. E eu já fazia alguma coisinha de cabelo, sempre fui metida cabeleireira, gente, sem saber nada, sem nem imaginar que eu ia levar isso pra minha profissão. Eu já brincava com as pessoas da minha família, minha irmã, minha mãe, minhas primas, eu já brincava, já fazia relaxamento de farmácia, já fazia luz, puxava na touca, já costurava as mechas, tudo com coisa de farmácia, tudo na doideirada. Eu já tinha. Isso eu não sabia que isso eu ia levar pra profissão, porque na verdade eu não tinha escolhido isso como ainda minha profissão. E quando meu filho fez 1 ano, uma pessoa me convidou para trabalhar no salão, para ajudar, né, no final de ano e tal. Eu pensei, eu vou. Foi um pouco difícil sair de casa, porque eu nunca tinha trabalhado fora, desde que eu casei, né, desde que eu tive filho, desde que eu fui mãe. E fiquei nesse salão por uns 6 meses. Aí foi 6 meses, assim, de experiência, né, eu ficava observando muito e vendo como é que funcionava e tal, mas nesse meio tempo me despertou muito uma vontade de ser cabeleireira, né? Eu não sei se porque antigamente todo mundo pensava que ser cabeleireira, ser manicure, eram coisas de quem não estudou, de quem não foi nada na vida. E eu acho que eu pensava um pouco assim, porque eu tinha 2 filhos. Então eu falei assim, cara, não vou ter como estudar, também não tinha nada em mente do que ser na vida. E eu vi que eu tinha um dom. Eu descobri isso, porque eu já fazia um monte de coisas, mesmo sem ter nem noção de como era. Então, eu escolhi fazer um curso. Falei assim, eu preciso fazer um curso, eu preciso ter autoridade naquilo que eu quero pra mim. E eu escolhi fazer um curso. Então, eu comecei um curso no Senac, um curso muito básico, né, de profissional, curso profissional, sem especialização. E ali eu ganhei muita autonomia, foi um divisor de águas pra mim. Porque eu via à minha volta as outras pessoas que, tipo assim, sabiam muito menos que eu. Eu falei assim, e eu sabia aquilo ali por saber, por ter curiosidade, por ter um dom, acredito. Então, aquilo ali foi um divisor de águas. Eu criei autoridade, coisas que eu não fazia, que era cortar, eu comecei a cortar com autoridade. Então, eu falei assim, cara, é isso mesmo. Fiz o curso durante 1 ano. Nesse 1 ano, eu começar a fazer a minha clientela em casa. Eu ia na casa das pessoas, eu ia de mala. E eu nunca fiz curso de depilação, nunca fiz curso de sobrancelha, e eu fazia tudo nos meus clientes. Eu ia de mala, eu fazia as mechas, eu fazia inteligente, eu fazia depilação, fazia sobrancelha, eu fazia tudo. Eu era o bombril, sabe? Mil e uma utilidades. E eu ficava o dia todo na casa do cliente, fazendo tudo. E com isso, né, eu fui fazendo minha clientela. Depois de um tempo, trabalhar na casa das pessoas é muito desconfortável, porque tem que lavar no tanque. As cadeiras são baixas demais ou altas demais. E aquilo estava me criando um desconforto muito grande. E eu resolvi montar uma coisinha na sala da minha casa. Então, eu comprei lavatórios, isso tudo aos poucos. Eu comprei lavatório, eu comprei uma cadeira, um carrinho auxiliar. Então, aquilo ali eu fui começando a trazer meus clientes para minha casa. E eu continuei atendendo na casa das pessoas, porque acabou que as pessoas criaram um hábito, tipo assim, já sabia que eu ia em casa, então era mais conforto para elas. Então, as que não podiam vir até mim, eu ia até elas. Fiquei muito tempo assim. Até que um dia, né, eu tive uma oportunidade. E na verdade eu morava de aluguel, né? E eu tive uma oportunidade que meu pai me emprestou uma casa dele para eu poder morar um tempo, porque eu tava querendo comprar um terreno e construir, né? Eu era casada na época, então a gente começou a ter 2 rendas e a gente queria fazer isso. Então eu fiquei 5 anos morando numa casa do meu pai. Nesses 5 anos, eu e o meu ex-marido, a gente trabalhou muito. Juntamos dinheiro, compramos um terreno e começamos a construir uma casinha juntos, né?
E eu trabalhando muito, trabalhava dia e noite, eu terminava de madrugada, eu atendia cliente de madrugada. A hora que desce, porque eu tinha uma meta, um foco, que era ter a minha casa. Então, na minha casa, a gente resolveu construir um salãozinho próprio, né? Na garagem da minha casa, um salãozinho reservado, porque eu trabalhava dentro da minha casa, na sala. Então, é uma coisa desconfortável para mim e para o cliente também. E esse começou a ser o meu sonho, a meta da minha vida. Porque a moral da história é o quê? Que por mais que eu não tivesse escolhido essa profissão, eu descobri que essa era a profissão para mim. Então, assim, eu trabalhei em função desse sonho durante anos, sendo mãe de dois, sendo esposa, trabalhando de noite. Então, assim, eu trabalhei em função daquilo. E que graça teria a vida se a gente não tivesse algo pra gente trabalhar em função, sabe? E eu escolhi aquilo ali pra mim. E até hoje eu luto com isso. Isso já tem 15 anos, tá caminhando pra 16 anos do início dessa história minha como cabeleireira. Então, assim, gente, esse vídeo é a parte 1 dessa história, que vai ter outros vídeos, que eu vou terminar de contar a minha trajetória pra vocês. Tenho muito ainda a vir também e eu vou continuar contando pra vocês. A moral dessa história é o quê? Tenha um foco, tenha uma determinação e lute até você conseguir. Esse vídeo é para as pessoas que estão hoje igual a mim no início ou estão já meio caminho andado, né? E hoje eu tô passando isso para vocês como um incentivo, porque eu acho muito legal isso, a gente incentivar as pessoas. E é isso, eu sempre falo nos meus cursos, sempre conto minha história para poder incentivar, porque com certeza quem vem fazer um curso comigo são pessoas que estão começando como eu comecei e de repente sem esperança, sem intenção de crescer. Então, assim, eu sempre incentivo, entendeu? Essa história é pra vocês, é a moral dessa história. Então, se você tem um foco, você tem que determinar, você tem que lutar com isso, tá bom? Em breve vou postar a parte 2 da nossa história, né? Que não é só minha, é nossa. E eu agradeço muito os clientes, que eu tenho cliente, gente, já desde quando eu comecei. Então, eu tenho cliente até hoje comigo, e isso é muito gratificante mesmo. E você que acha que não vai crescer, que só tá aí fazendo inteligentes, né? Que é uma coisa que você não precisa se formar pra fazer, mas você pode crescer muito. Eu tenho muito a crescer ainda, muito. Mas eu tô aqui na luta, sigo estudando, sigo na minha luta. Então não desista dos seus sonhos. E não ache que isso não é pra você, porque é pra você também. Tá bom, gente? Um beijo, até a parte 2. Beijo.